está tendo um debate sobre a exploração do petróleo no Amapá, né? Teve um deputado de São Paulo, o deputado Ivan Valente, do PSOL, que ele protocolou, né, um projeto na verdade, um projeto de lei para impedir que seja feito. Olha só, a gente está falando de um deputado de São Paulo, que é um dos estados mais devastados do Brasil. Ele está querendo criar um projeto que proíba o Amapá de explorar todas essas riquezas que o Dr. Marcos citou aqui. Ouro, bauxita, o próprio manganês, enfim. Então, essa questão do petróleo, ela uniu, doutor Marcos aqui me corrija se eu estiver errado, a esquerda, da esquerda para a direita. Todo mundo se uniu porque eu acho que o Amapá precisa deixar essa questão do ego de lado. Aqui não é política, é políticas públicas. O Amapá precisa deixar de lado esse orgulho político e focar no que nós estamos debatendo aqui. Nós estamos falando de políticas públicas, né? Então, doutor, como é que o senhor vê essa questão assim do engajamento dos políticos em torno dessa questão do petróleo e o que isso pode, de fato, gerar para o Amapá em termos de oportunidade? Dyson, eu fui deputado com o Ivan Valente, eu o conheço bem. Ele é um político que a gente pode classificar de extrema esquerda e com ideias radicais. E o que a gente faz numa situação como essa? A gente traz para o debate. A gente joga as luzes do conhecimento e fazemos, inclusive, analogia com experimentos que já estão em curso. Olha, há interesses e a maioria dos grupos políticos trabalham em função desses interesses para que determinadas ideias sejam impostas à população. Veja, eu pego aqui um dos primeiros artigos, inclusive a parte preambular da Constituição Federal, que diz assim: o poder emana do povo e em seu nome será exercido. E será exercido em benefício desse povo. Vejam que houve uma inversão. Hoje, o povo serve a uma classe política que serve a quem realmente domina as relações de poder, que são os bancos, que são os detentores dos grandes capitais. E é nesse contexto que a gente muitas vezes é pego numa situação como essa do petróleo aqui na margem eles chamam margem setentrional, né? O que ocorre é o seguinte: nós sabemos que é de conhecimento geral que a energia que nós utilizamos hoje ainda é a do petróleo. Tem alternativas? Tem várias, mas ainda não estão consolidadas o suficiente para atender a demanda do mundo. E, especialmente no momento de um conflito como esse que está em curso entre China e Estados Unidos, e aqui muita gente não percebe que os Estados Unidos está defendendo os interesses dele, China está defendendo os interesses dela. São duas economias completamente distintas, mas o que se observa ali é o seguinte: os Estados Unidos, com todas as suas falhas, é uma democracia. A China, que tem vários aspectos positivos, ela não é uma democracia. Ou seja, não é um governo em que hajam eleições periódicas. E veja que isso tem vantagens. Por exemplo, os Estados Unidos, assim como o Brasil, muitas vezes faz um plano, a gente chama de planificação estatal, que dura 4 anos ou 8 anos no máximo. A China faz planificação estatal para 40 anos. Então, ela tem uma tendência de se dar bem no mercado. Ela usa as mesmas armas de competição do mercado capitalista, só que ela não segue essas regras. Entendi. Então, isso aqui cria uma situação muito difícil para os países que seguem as regras da OMC. E aí, eu estou falando tudo isso para chegar num ponto. O petróleo, como essa energia que precisa para movimentar o mundo,
O Brasil ele deu um salto muito grande quando ele conseguiu tecnologia para buscar lá no pré-sal, abaixo do pré-sal, o petróleo. Naquele momento, o Brasil tinha a melhor tecnologia. Esse foi o único lado negativo da Lava Jato. Veja, ela não poupou, ela foi assim muito radical. Ela não poupou a tecnologia que aquelas empresas tinham naquele momento. Por exemplo, quem queria explorar em altas profundidades fazia uma licitação, e nessa licitação quem vencia na maior parte dos casos em qualquer lugar do mundo? Petrobras, né? Porque a tecnologia dela estava acima ou estava mais avançada, era um dos poucos pontos em que o Brasil estava à frente das grandes potências na parte tecnológica. Veja, com a destruição em parte das empresas, isso aí fez com que elas se liberassem segredos que foram para as mãos de outros países. Essa foi a única perda. No mais, a Lava Jato foi o maior programa de combate à corrupção do mundo. Isso ficou muito claro para todos que tiveram acesso aos autos. Eu cheguei a discutir com o Deltan, eu como deputado, ele como o procurador da República que estava à frente do Lava Jato, discutimos este tema que eu falei agora no Congresso Nacional. Eu falei para ele, procurador, é preciso fazer justiça, é preciso aplicar a lei, é preciso colocar quem desviou o dinheiro público na cadeia, mas nós temos que preservar o patrimônio nacional. Veja, poupar as empresas, né? 1,5 milhão de empregados naquele setor ali, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, foram demitidos das indústrias petrolíferas. Impacto grande. Impacto enorme. E hoje nós estamos no final da exploração do petróleo do pré-sal, eu diria do meio para o final, e nós temos cerca de a expectativa são 12 bilhões de barris de petróleo aqui nas costas do Amapá. Bastante coisa, né, Marcos? Muita coisa. E aí vamos para uma questão de lógica, sem aprofundar conhecimentos, até porque eu admito que eu não tenho um conhecimento aprofundado da questão, eu ouço os técnicos. Nós estamos aqui ao lado da Guiana Francesa, do Suriname e da Guiana, todos explorando petróleo. E por que razão eles estão explorando e nós não podemos explorar? Essa é a primeira pergunta que eu queria fazer para o meu caro Ivan Valente. A segunda é o seguinte: em toda a história da Petrobras não tem uma ocorrência de vazamento de petróleo. Nenhuma. A tecnologia da Petrobras é muito avançada. Então, por que esse medo horrível de que vai acontecer aqui? Terceiro tema, nem sequer estudos nós temos que justifiquem esse temor. Veja, os estudos ainda estão por ser concluídos. O Ministério do Meio Ambiente, com a nossa ministra Marina Silva, que eu respeito, mas discordo em quase todos os pontos sobre a Amazônia. Veja, nós precisamos, ao contrário de gerar impedimentos, facilitar os estudos, porque tem toda uma população aqui que seria beneficiada pelos royalties dessa exploração de petróleo. É para nós estarmos brigando para saber o seguinte: nós vamos vender esse petróleo bruto ou nós vamos trazer refinarias aqui para o Amapá? Para refinar aqui no nosso estado. Para agregar valor. Exatamente. Neste momento, por exemplo, os barrabágios lá no Pará estão trabalhando para que seja implantado lá as refinarias. Então, os nossos representantes têm que estar preparados para gerar este resultado.
Por exemplo, nós perdemos a oportunidade do manganês lá atrás, que poderia ter tornado o Amapá um dos estados mais ricos do Brasil e do mundo. O petróleo pode trazer para cá uma riqueza absurda. Por exemplo, qual foi o representante do povo que até este momento levantou quais são os empregos que serão necessários para trabalhar lá na exploração de petróleo? Veja, nós temos de 3 a 5 anos, talvez até mais, para começar operações. Esse é o tempo para fazer um curso de nível médio ou um curso de nível superior para poder se empregar lá. Você já imaginou? Isso vai acontecer, vai ser explorado, e talvez nós tenhamos que trazer profissionais de fora para ocupar esses espaços. Então, isso aqui, quem tem que fazer são os representantes do povo. Isso é fundamental para nós fomentarmos esse mercado que é o objeto dessa nossa discussão, que eu reputo extremamente agradável. É isso. O doutor